Claro que a gente começa falando sobre o Rio de Janeiro, né? Porque depois do tiroteio que matou 3 pessoas na principal via expressa do Rio, representantes da Secretaria da Segurança Pública ou da Segurança Pública do Estado, também do governo federal, eles vão se reunir na semana que vem. Esse encontro para discutir o combate ao crime organizado foi marcado depois da quinta-feira de terror, né? Do caos para quem passava pela Avenida Brasil. Ontem de manhã, a via ficou fechada por quase 2 horas na altura da Cidade Alta, na Zona Norte, por causa de uma operação da Polícia Militar no Complexo de Israel. A ação tinha como objetivo prender ladrões de carro e de cargas, mas a PM recuou depois da troca de tiros, que deixou motoristas e passageiros de ônibus feridos. Mas o governador do estado do Rio de Janeiro disse que não foi exatamente uma troca de tiros, mas sim que esses criminosos, esses bandidos que estavam ali dentro da comunidade atiraram deliberadamente contra a população. O governador chamou, inclusive, de ato de terrorismo o que aconteceu no Rio, né, Vinícius Calixto? Exato, Carla. Bom dia para você, bom dia ao Megali, a todos que nos acompanham. Foi isso que ele falou nessa entrevista coletiva, atribuiu um ato de terrorismo ao que aconteceu, e se de fato foi um terror o que aconteceu no Rio de Janeiro na manhã de ontem, onde 3 pessoas acabaram morrendo, 3 pessoas inocentes, 3 homens inocentes que estavam trabalhando e a caminho do trabalho, que acabaram infelizmente morrendo por conta desse tiroteio. Essa declaração que foi dada no fim da tarde de ontem, entrevista coletiva do governador do Rio, Cláudio Castro, também com a participação dos secretários de Polícia Militar, o Marcelo de Menezes, da Polícia Civil, Felipe Cury, e também o de Segurança Pública, Victor Santos, pessoal. O desespero, né, das pessoas, dos passageiros dos ônibus, dos trabalhadores que estavam a caminho do trabalho, foi tão grande que a gente tem uma imagem que é chocante, de uma mãe tentando proteger ali a sua filha. Com certeza essa imagem a mãe e a filha não vão esquecer por muito tempo dessa imagem. A mãe tentando proteger ali a filha, falando para ela não parar de chorar o tempo inteiro, ali tentando proteger a filha. Isso no meio do tiroteio. Elas estavam no meio da Cidade Alta. Para de gritar, Sara, em nome de Jesus, se acalma. Se você passar mal, não tem como a gente ser socorrida. Se acalma, filha. Calma, meu amor, calma. Fica calma. Meu amor, calma, em nome de Jesus, calma. Calma, respira. Respira devagar, não tampa o rosto, respira devagar. Calma, meu amor, em nome de Jesus, calma. Elas estão abraçadas dentro do ônibus. É possível observar outros passageiros ali. A mãe, ela tá com o celular virada para as duas, né? Não, o rosto delas não aparece. Mas a mãe tá abraçada com a filha, que tá tendo ali claramente um ataque de pânico. E como a mãe disse, se você passar mal, não tem como ninguém socorrer a gente aqui, Vinícius. Meu Deus, crianças submetidas a isso, né, gente? É muito louco. Exatamente, muito pessoal, grave. foi de fato grave, uma tristeza muito grande. Elas duas, elas escaparam ainda bem, mas o Renato, por exemplo, pessoal, Renato Oliveira, que foi uma das vítimas, que estava no ônibus que estava saindo da Baixada Fluminense, indo para o centro da cidade, ele que tomou um tiro na cabeça, chegou ainda a ser socorrido para o Hospital Federal de Bom Sucesso na Zona Norte. Ele não conseguiu escapar, infelizmente. Eu fui até o Hospital Federal de Bom Sucesso também, conversei com um amigo dele, o Adonias, estava com ele, criado com ele lá, e foi assim, doloroso escutar o Adonias ali tendo que falar do momento em que ele viu o amigo baleado. Vamos ouvir o Adonias. Eu moro na mesma casa, na mesma rua, nós pegamos o ônibus junto, eu tava dentro do ônibus, tanto da bala começou a comer. Na Cidade Alta, o Tinguá. O Tinguá. Qual o número? Sabe o número? O número, eu não vi o número do ônibus. E aí vocês se abaixaram? Se abaixamos, não deu tempo dele se abaixar, que ele estava dormindo, ele estava cochilando, não deu tempo. Foi muito rápido o tiroteio, quando eu olhei para trás, o sangue já estava saindo da cabeça dele já.
Pois é, outra situação também muito complicada. E o governador do Rio, Carla, como você chamou agora há pouco, ele falou, né, que foi um ato de terrorismo, atribuiu totalmente isso, a culpa apenas dos criminosos. Em nenhum momento ele disse que foi uma falha da Polícia Militar, o tipo de operação que aconteceu ontem. Quem falou isso pra gente, inclusive, sobre isso, foi o ex-comandante do Batalhão de Operações Especiais, o veterano da Polícia Militar, o Paulo Storani. Ele falou no Entre Nós de ontem sobre essa ação dos criminosos e que a polícia vai encontrar cada vez mais resistência desse tipo de criminosos aí ao longo das entradas das incursões. Ele falou com a gente no Entre Nós, vamos ouvi-lo também. Agora, esse modus operandi, lamentavelmente, nós vamos passar a ver daqui para diante. Não é a primeira vez que essa estratégia é adotada, então toda operação policial é possível que nós presenciemos isso, algo semelhante ao que nós vimos na Avenida Brasil. O que os criminosos fazem? Atira na polícia e atira nas pessoas de bem que estão circulando na Avenida Brasil ou nas vias em torno da comunidade. Imediatamente a polícia vai ter que recuar, proteger essas pessoas. Por isso que eu falei, a tendência que nós temos no Rio de Janeiro, diante desse cenário caótico, em razão de uma legislação permissiva, tolerante, condescendente, um judiciário muito afinado em proteger o criminoso com seus direitos, esquecendo o direito do cidadão. Então, aumenta o trabalho da polícia, torna ainda mais complexo aquilo que já está caótico, como eu disse anteriormente. Bom, pois é, e aí imediatamente após, né, essa ação dos criminosos de atirar contra os inocentes ali na Avenida Brasil, a Polícia Militar teve que recuar as tropas, as equipes, e aí o governador do Rio, Cláudio Castro, até falou sobre isso em operações passadas no mesmo lugar, que isso nunca tinha acontecido, e que de acordo com ele, também a resistência foi tão grande dessa vez porque a Polícia Militar estava muito perto do principal alvo dessa operação, que é o Álvaro Malaquias Santa Rosa, conhecido como Peixão, que é o chefe do tráfico das comunidades ali do Complexo de Israel, das 5 comunidades. O governador do Rio, Cláudio Castro, nessa entrevista coletiva de ontem, também falou a respeito das operações passadas e o porquê que dessa vez a retaliação foi tão forte em cima das equipes da Polícia Militar. Porque das últimas 15 vezes que foram feitas, nunca teve uma reação dessa forma. Só desse ano para cá já foram 15 outras operações lá e nunca teve essa resposta bélica desse tamanho. Então a polícia trabalhou com o conhecimento que ela tem. Ela tem o conhecimento de 15 ações que foram feitas lá e que nunca tinha tido uma resposta nesse nível. Sobretudo, que a gente tem que falar o seguinte, é uma guerra entre um lado que respeita a lei, respeita as regras, e o outro lado que vai atirar inocente para despistar a polícia. Bom, pessoal, também a gente lembra que nessa coletiva o secretário Victor Santos afirmou que entrou em contato também com o secretário nacional de Segurança Pública, o Mário Luiz Sarrubo, ele que é esperado aqui no Rio de Janeiro na próxima semana. Eles terão uma reunião na próxima semana para discutir justamente um apoio, um reforço federal aqui no Rio de Janeiro para poder controlar, para poder coibir e reprimir esses criminosos aqui do Rio de Janeiro. O governador do Rio, Cláudio Castro, que inclusive reforçou esse pedido aí de um apoio do governo federal para a segurança pública aqui do Rio de Janeiro. A gente lembra que essa operação terminou com 2 granadas apreendidas e um criminoso preso.